Mas a gente precisa mais do que ter espaço físico. Temos o templo, esse templo é bonito, aliás, é muito bonito. Temos um espaço gourmet lá embaixo, temos uma casa pastoral e agora esse terreno que está surgindo ali. Mas a gente precisa mais do que espaço físico. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu vou falar sobre a nossa responsabilidade, os nossos compromissos com a família de Deus. O tema da nossa mensagem é assumindo o nosso compromisso com Deus. E eu quero convidá-lo para que você fique muito atento a tudo quanto nós vamos falar, porque eu acredito que Deus quer falar no seu coração. Quando fazia essa mensagem, Deus falou muito ao meu coração. E me deu uns puxões de orelha também. E eu quero compartilhar com os irmãos os puxões de orelha, porque eu tenho essa competência aqui, me compete isso, da parte de Deus, e eu não posso deixar de fazer isso. Eu não sei se eu já falei aqui, mas algumas pesquisas recentes, pesquisas sérias, sobre crescimento da igreja, elas dão conta que só, assim, uma média, 10% dos membros da igreja, eles estão envolvidos em algum ministério na igreja local. Isso significa que 90%, preste atenção, isso é muito grave, isso é muito sério. 90%, segundo essa pesquisa, de pessoas que frequentam igrejas, elas são meros frequentadores, meros no bom sentido, sem menosprezar ninguém, mas são frequentadores, somente frequentadores, ou seja, consumidores da fé. É assim que a gente pode chamar pessoas que não se envolvem com as coisas da Igreja de Cristo. E isso nos traz a uma reflexão muito grave, muito séria. E hoje eu vou falar exatamente o que Deus colocou no meu coração para falar, e eu espero que ninguém se sinta ofendido. Mas isso nos leva a uma reflexão do quanto a igreja é irrelevante na vida de muita gente. O quanto a igreja é irrelevante na vida de algumas pessoas. Algumas que não têm nenhum compromisso, e pior do que não ter o compromisso é não querer ter o compromisso. Nós tivemos agora, na virada de ano, uma equipe empenhada, envolvida em levantar líderes para ministérios. E essa equipe que ficou responsável por isso disse: pastor, é muito difícil, ninguém quer. Ninguém quer. Ninguém quer se envolver, ninguém quer liderar um ministério, ninguém quer trabalhar no ministério. E eu quero dizer para você que a tristeza que traz ao nosso coração esse tipo de situação, e que não é uma coisa aqui da Primeira Igreja Batista em Medeiros Neto, pelo amor de Deus, eu não estou aqui personalizando, este é um problema de outras igrejas. Nós tivemos o nosso problema aqui, que eu acabei de citar, mas muitas igrejas, como eu disse, 90% de membros de igreja não querem saber de fazer nada na igreja. E apesar de fazerem parte do corpo de Cristo, serem batizados, serem salvos e agregados na igreja, muitos ainda desconhecem a importância disso. Ou, eu não quero pensar assim, mas é possível que aconteça, simplesmente não estão nem um pouquinho incomodados com isso. Não se importam com isso. Isso é lamentável, mas é uma dura verdade. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 e 14, diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, não é alguns membros, não é 10% dos membros, é todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, inseridos, imergidos em um só corpo, quer judeus, quer gregos, escravos, livres, a todos nós foi dados de beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só, mas muitos.
É o que diz a palavra de Deus. Eu não quero ser um pastor chato. Não quero que me vejam como um pastor chato, tocando sempre no mesmo assunto, batendo sempre na mesma tecla. Mas eu quero que os irmãos entendam que isso é minha obrigação. Eu estou aqui cumprindo o meu papel. Eu sou comissionado por Deus para conduzir o rebanho que pertence a Ele. E como alguém que foi comissionado por Deus para conduzir um rebanho que pertence a Ele, é minha obrigação orientar a igreja. É minha obrigação ensinar a igreja. É minha obrigação, muitas vezes, de maneira mais branda ou de maneira mais dura, exortar a igreja. É minha obrigação. E é por isso que eu falo. E é por isso que eu insisto. Porque eu estou convicto que fazendo isso não estou fazendo nada mais do que o cumprimento de minha obrigação, exercendo o ministério que eu recebi do Senhor e que levo a sério. A Bíblia me afirma, e nós sabemos disso, eu já ensinei isso aqui, e mesmo que eu não ensinasse, os irmãos já sabem disso. A Bíblia afirma que igreja não são paredes. Igreja não é templo, eu sempre enfatizo isso, não é cimento, não é tijolo, não é telhado, não é lâmpada, não é púlpito. Isso não é igreja, senão igreja local, o lugar onde a gente congrega. A igreja de Cristo não é o templo, irmãos. Vamos entender isso de uma vez por todas. A igreja é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, e cada um dos cristãos são membros deste corpo. Eu sou a igreja junto com você. Nós somos a igreja quando estamos juntos. Cada salvo em Cristo é introduzido neste corpo espiritual pelo Espírito Santo, o corpo espiritual que é a igreja de Cristo. E é isso que a palavra diz quando ela fala o seguinte: fomos todos batizados num só corpo. A palavra batizado quer dizer imergido. Nós somos todos imergidos num só corpo. E se temos essa convicção, biblicamente, que somos o corpo espiritual de Deus, que somos a verdadeira, genuína, autêntica igreja do Senhor, então nós precisamos entender que nós temos um compromisso da parte de Deus. Um compromisso que precisa ser considerado com seriedade, meu irmão. Com seriedade. Não dá para brincar de ser igreja. Não dá para ser mero frequentador, não dá para ser... Até pode, mas não é isso que Deus espera de nós, de nenhum de nós. Primeiro porque existe uma fundamentação bíblica para o compromisso. Romanos capítulo 12, versículo 5 diz assim: assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado um no outro. Nós somos um corpo. Não dá para imaginar um corpo funcionando se um dos seus membros não tiver utilidade, ou não estiver sendo utilizado. Até dá para imaginar, mas eu não preciso nem dizer que é um corpo que não está cumprindo devidamente o seu papel. A unidade da igreja precisa existir, e a responsabilidade da igreja é de cada um. A responsabilidade nossa, se nós considerarmos como se fosse corpo físico, a responsabilidade do braço é conduzir a mão. A responsabilidade dos pés é caminhar com o corpo, e cada parte do nosso corpo tem a sua responsabilidade. Na igreja não é diferente. Nós somos membros de um mesmo corpo, e cada um de nós tem a sua responsabilidade, seu compromisso. Isso é bíblico, essa é a fundamentação bíblica. Segundo, precisamos considerar que a palavra... a prática do compromisso na comunhão. Temos que considerar isso. Hebreus 10, 24 e 25. Consideremo-nos também uns aos outros,
para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixemos de nos reunir como igreja. É isso que Deus espera de nós, o estímulo, um empurrando o outro, um envolvendo o outro, um alegrando o outro. A gente não pode imaginar, e não é isso que Deus pensou, quando elaborou a igreja, não foi isso que Deus desejou, que alguns sustentassem a igreja nas costas para que todos os outros usufruíssem. Deus espera que nós sejamos comprometidos e responsáveis com o nosso compromisso. Tem que ter o compromisso e tem que ter responsabilidade. Qual é o seu compromisso na igreja, irmão? Qual é o seu compromisso com a sua igreja, você que está assistindo? E qual o nível de responsabilidade que você tem com o seu compromisso? É necessário que haja uma participação ativa, um apoio mútuo, e o impacto da comunhão na vida cristã desta igreja vai mudar o mundo lá fora, porque nós vamos estar levando a pessoa de Cristo através da nossa vida e do nosso testemunho, mas todos nós juntos. Hoje eu fiquei feliz. Eu não quis ir hoje no quartel e nem no Detran. Na realidade, minhas férias começam semana que vem. Mas eu falei para o Ua, eu não vou, você segura? Deixa comigo. E o Ua e o Bruno estavam lá, no Detran e no quartel. É isso, igreja. A igreja ela não pode deixar de se mover porque, por causa de um ou de outro membro, nós todos temos que funcionar. Nós todos temos que agir como igreja. É necessário que haja uma participação ativa de cada um de nós. E ainda tem uma terceira questão. Nós temos o dever, preste atenção nessa palavra, ela é muito forte. Temos o dever de servir com compromisso e dedicação. Servir com compromisso e dedicação. Não é só o compromisso e a responsabilidade. Aí agora entra um terceiro termo, dedicação. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus. Nós somos mordomos, irmãos. Nós administramos as coisas do nosso Senhor. O Senhor nos deu essa competência. Ele podia ter dado aos anjos. Mas Ele falou, não, eu não quero anjo fazendo isso não. Eu quero Ed fazendo isso. Eu quero Marcos fazendo isso. Eu quero o Zé fazendo isso. Eu quero cada um de nós aqui dessa igreja, o Ivan, o Júnior, a Rai, eu quero cada um deles fazendo isso, administrando a graça, a minha graça entre as pessoas, ministrando, levando a palavra do Evangelho, trazendo compaixão, trazendo graça, trabalhando segundo aquilo que o Senhor planejou para a sua igreja. A igreja, querido, que somos nós, na sua expressão local, e aqui nós somos a igreja na nossa expressão local, nós somos a primeira igreja batista em Medeiros Neto. É composta por um grupo de salvos, que somos nós, organizados numa determinada localidade, aqui no nosso caso, aqui é centro ainda, né? Aqui no centro de Medeiros Neto, e devemos seguir o padrão do Novo Testamento. É isso que Deus espera de nós. E a igreja, ela tem algumas atribuições. A gente pensa no compromisso, na responsabilidade, na disposição, e precisamos lembrar que a igreja tem alguns propósitos. Existem vários estudos sobre isso. Tem os 5 propósitos da igreja, os 7 propósitos da igreja, os 12 propósitos da igreja. Eu resolvi, lendo e pensando sobre isso, para entender melhor e de uma forma mais sintetizada os propósitos da igreja, dividir em 4. Primeiro, cultuar a Deus. O louvor a Deus é a função principal da igreja, não tem nada que seja mais importante do que isso. Agora, louvar a Deus não é só cantar e tocar, não. Isso faz parte do louvor.
Nós louvamos a Deus com a nossa vida, com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente faz. Dessa forma nós cultuamos a Deus. Segunda coisa, a edificação mútua. Nós nos edificamos, nós precisamos nos edificar. Entre nós tem que ter edificação. Eu tenho que entender que o Zé Pereira faz parte do mesmo corpo que eu. E eu tenho, então, que edificá-lo, e ele tem que edificar o Ua, que faz parte do mesmo corpo, que, por sua vez, tem que edificar Diomaura, que faz parte do mesmo corpo, e assim sucessivamente, uns aos outros. O nome disso é mutualidade. Esse é um termo forte, é um tema forte nas Escrituras. No ano de 2024, nós vamos fazer uma série de mensagens só sobre mutualidade, que nós precisamos ter. Proclamar o Evangelho é o terceiro propósito da igreja. E nós proclamamos o Evangelho através do evangelismo, através de missões, através da pregação espontânea, através da pregação elaborada, através da pregação individual, através da pregação em equipe. Não importa de que maneira, mas nós temos que fazer isso. Porque Deus nos deu essa competência, a todos nós. Não tem preste atenção no que eu vou te dizer agora, isso é importante. Não tem um ministério da nossa igreja que não tenha a obrigação de evangelizar e de fazer missões. Não é só o ministério de missões, não. Todos. Ministério de música, ministério de EBD, ministério de crianças, as mensageiras, a terceira idade, todos. A sonoplastia, todos nós precisamos proclamar o Evangelho de Cristo. E a quarta questão é cuidar dos crentes e demais necessitados. Nós somos embaixadores de Deus, queridos. Você lembra, claro que você lembra por estudar nos Evangelhos, né? A caminhada de Jesus Cristo no mundo, por onde ele caminhava, ele fazia o quê? A Bíblia diz, por exemplo, lá em Mateus, capítulo 9, que ele andava pelos povoados e vilas fazendo o quê? Pregando o Evangelho, curando. Mais adiante a gente vê ainda no livro de Mateus, alimentando as pessoas, trazendo paz, trazendo esperança. Esse é o Cristo que nós devemos representar. Então nós também precisamos pregar o Evangelho, ministrar cura sobre a vida das pessoas. Pastor, mas aí então quer dizer que eu tenho o poder de curar alguém? Não, você tem o poder de ministrar sobre a vida da pessoa. Se ela vai ser curada ou não, isso é com Deus. Aqui, nessa nossa igreja, não existe médico espiritual, não. Dessas histórias de estar curado em nome de Jesus, vai e não peques mais, não. Só quem faz isso é Jesus Cristo. O que nós fazemos é pedir que Deus considere a nossa oração. Eu já vi muito crente arrogante quebrar a cara por causa disso. Orar por alguém num leito de enfermidade e dizer, você está curado em nome de Jesus, depois de 2, 3 dias a pessoa morrer. Porque aquela pessoa queria que ele fosse curado, mas ele não perguntou para Deus se era essa a vontade de Deus. Mas nós precisamos ministrar, alimentar as pessoas, e alimentar com os 2 tipos de pão, pão que perece, no meu caso é integral, viu? Pão que perece e o pão da vida, que é Jesus Cristo. Nós precisamos cuidar dos de casa, que são os domésticos da fé, e dos de fora também. De casa e de fora. Essa semana uma senhora me procurou, pedindo ajuda, pedindo uma cesta. Eu falei, vem na igreja, dá um pulinho aqui. Eu não fiz isso para poder forçá-la, para dar uma cesta para ela, eu ter que trazê-la à igreja. Mas eu falei isso porque eu combinei com a Ana, que nós vamos centralizar isso na pessoa da Ana, para não acontecer de duplicidade, como aconteceu esses dias, né? A Ana deu uma cesta para uma pessoa, a pessoa veio e pediu para mim, eu dei outra para ela. Né? Então, isso a gente não quer que aconteça, porque aí um fica com 2, outro fica sem nenhum. Né? Não é assim que Cristo faria. E nós temos que fazer isso, não é só para quem é da igreja, não, para quem é de fora também, para os nossos vizinhos. Claro que a gente não consegue
a sustentar todos os que precisam, mas a gente faz a nossa parte. Esse é o grandioso ministério da igreja aqui nesse mundo. Nesses 4 pontos se resume isso. E esse deve ser o nosso ministério. Olha aqui para mim. Tem que ser o meu ministério e o seu ministério em Medeiros Neto. O nosso ministério aqui. E além dessas atribuições, os crentes também têm compromisso com o funcionamento adequado da igreja. Por quê? Porque para que essas coisas funcionem, é necessário que haja uma engrenagem. E a igreja local é a engrenagem. Então, além desses compromissos que eu tenho, dessas responsabilidades que eu tenho, eu queria caminhar aqui para mostrar para você agora grandes responsabilidades e compromissos que nós temos com a igreja local. E que é necessário que nós consideremos também e que possamos assumir. A primeira responsabilidade que eu quero destacar, que deve estar presente em um membro de uma igreja local, é que todo crente de uma igreja local, todo, sem exceção, precisa frequentar as reuniões, os encontros da igreja, de maneira assídua e participativa. Isso é compromisso com a igreja local. A igreja, na sua dinâmica, para que ela funcionasse, ela estabeleceu algumas programações que fazem parte desta igreja. São cultos, encontros de oração, nós vamos ter encontros nos lares, nós temos encontros evangelísticos em alguns lugares, como no quartel, no CAPES, no DETRAN, no hospital. E é necessário que nós saibamos o nosso compromisso com isso. Ah, eu não vou não, lá está tranquilo, o UA vai, o Bruno vai e o pastor vai, está tudo certo. Não. Houve um tempo lá no quartel que nós tínhamos o limite de 8 pessoas no culto. Hoje em dia está liberado. O comandante é crente, meu irmão. Se a igreja toda for lá, se não der para fazer no nosso espaço, a gente faz no pátio. Para a glória de Deus. É necessário que a igreja entenda esse compromisso de vir aos cultos. Eu, de vez em quando, eu coloco um postzinho, você já deve ter visto, com certeza viu, dizendo assim, o culto de quinta-feira é tão importante quanto o culto de domingo à tarde. A gente tem que aprender isso, irmãos. Todos os cultos são importantes. Eu vivi no Rio durante 7 anos, e algumas igrejas grandes que a gente frequentava lá, eu e a Rai. Você sabe qual era o culto mais frequentado de algumas igrejas? Lá em Vitória também, na igreja do pastor Brito, era o culto da segunda-feira. Verdade. O culto da segunda-feira era o culto mais frequentado. Todo mundo ia. Claro que sempre tinha alguém de fora pregando, né? Mas se no culto de segunda-feira todo mundo vai, imagina no culto de domingo como é que não estava a igreja. Algumas igrejas grandes tinham que fazer 2 cultos. Aqui tem esse celeuma do culto às 6, do culto às 7, às 7h30. É só a gente encher a igreja que a gente faz 2 cultos, um às 6 e outro às 7h30, sem problema nenhum, atende todo mundo. Aí está resolvida a questão. Mas a gente tem que frequentar a igreja, a gente tem que ter o mesmo sentimento que os judeus tinham com relação ao templo deles, que eles chamavam de casa do Senhor, que eles diziam assim, por exemplo, no Salmo 122, versículo 1, alegrei-me quando me disseram... Tem gente que não se alegra para vir para a igreja, não. Ih, hoje é quinta, tem que ir na igreja, senão o pastor anda pegando no pé, vai pegar no meu pé. Salmo 84, 10 diz assim, preferiria estar na porta da casa do meu Deus e habitar nas tendas da impiedade. Tem gente que é o contrário, prefere habitar nas tendas da impiedade do que estar na porta da igreja. Ué. Tenda da impiedade, por exemplo, o boteco. Na frente de um Big Brother da vida aí, que agora tem até uma
uma bruxa lá no meio. Tem gente que prefere estar na tenda da impiedade. Quando tem festa junina, eu vou para a festa junina. Melhor do que estar na igreja, um dia só ninguém morre não, nada a ver. É aquela doutrina do nada a ver, meu. Nada a ver. Tem nada a ver. Tem sim, irmão. Tem sim. Deus não é bobo, não. Deus não é menino, não. Não se engane com Deus. Deus, Ele não é vingativo, Deus não é perverso, Ele não é ruim, mas Ele deixa que cada um resolva os seus problemas, sabendo que vai ter que dar conta um dia. Deus não se deixa escarnecer, diz a palavra de Deus em Gálatas 6,7. Tudo aquilo que o homem planta, o homem colhe. Então a culpa é nossa mesmo. E mesmo sabendo que isso aqui hoje não é casa de Deus, eu sempre falei hoje, aqui não é casa de Deus, como era na sinagoga, mas esse espaço que nós chamamos de igreja, de templo, é o espaço que a igreja que somos nós nos reunimos. Nós precisamos valorizar isso, precisamos levar a nossa comunhão a sério, estar aqui é coisa séria. Hebreus 10, 25 diz assim: não abandonem a sua congregação, como é costume de alguns. Fazendo uma aplicação para aquilo que nós estamos falando. Infelizmente, o que se observa em muitas igrejas é a falta de compromisso do povo de Deus, até de frequentar os cultos. E aí eu já não estou dizendo nem das coisas que faz, mas o mínimo que é frequentar o culto, o mínimo. Não quer fazer nada, é ruim, mas pelo menos frequenta os cultos, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quem sabe, se você ouvindo o pastor perturbar o tempo todo, vai chegar uma hora que você vai falar assim, eu vou, porque eu não aguento mais esse homem falar. Lembra da viuvinha com o juiz? Perturbou, 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 até que ele agiu. Existem alguns crentes que são seletivos. Aí fica escolhendo o tipo de culto que vai frequentar. Eu só vou no culto do domingo à noite. E mesmo assim, se for em tal horário. Eu só vou na escola bíblica dominical. Eu não vou no culto de oração. Não é para mim esse culto. Irmão, pelo amor de Deus, irmão. Todos os cultos são importantes. O culto do domingo à noite não é mais importante do que o culto de oração. Ontem tivemos o culto de oração aqui. Eu, o Ua, o Bruno, e por último chegou, acho que a Diomaura. Já acabando o culto também. Acho que se perdeu no horário, né, Diomaura? Tão importante este culto como qualquer outro. Mas muitas vezes, eu não sei por qual motivo, muitas vezes não vem. Eu não vou nem arriscar qual seja o motivo, para não pecar. Graças a Deus, que existem alguns que não... Existem alguns que não perdem, como a profetisa Ana, né? Na qual nós encontramos o testemunho lá em Lucas 2, 36 e 37, está escrito assim: e estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela já era avançada de idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade, e era viúva, de quase 84 anos. Olha o que diz agora, você já colocou ali? Não, coloca ali. Olha o que diz no finalzinho. É Lucas 2, 36, 37. Bota o 37. Lucas 2, 37. Era viúva de quase 84 anos. Leia comigo agora. E não... Glória a Deus. Olha um exemplo aí para nós, 84 anos, me faz lembrar algumas senhoras aqui da igreja. Uma está sentada ali, Judete. Me faz lembrar algumas senhoras da igreja.
que não perde. Se não vier, você sabe que não veio porque não está bem mesmo. John Maura e outros tantos. A frequência assídua dos crentes à reunião da igreja, ela serve para promover o crescimento espiritual de nós. Quando a gente vem para a igreja, a gente sempre aprende alguma coisa. Eu não sei você, eu sempre aprendo, mesmo quando sou eu que estou pregando. Eu sempre aprendo alguma coisa. Além da possibilidade que nós temos de glorificar a Deus, que nos prestigia, Deus nos prestigia. Mesmo que tenhamos 2 ou 3, como no culto de oração de ontem, somos privilegiados por Deus. Sabe por quê? Porque está escrito em Mateus 18, 20 o seguinte: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Muitos não vieram, mas Jesus Cristo estava conosco aqui. Muitos não vieram, mas Jesus Cristo nos prestigiou. Aliás, está sempre conosco, para a glória de Deus. A segunda responsabilidade que eu quero destacar nessa noite, de quinta-feira, eu quero dizer que é dever de cada um de nós, que somos membros da Igreja de Cristo, contribuir financeiramente para a manutenção da igreja e avanço da sua obra. Eu tenho que falar sobre isso. Eu não gosto de falar sobre dinheiro, mas sou obrigado a falar. Nós sabemos que todo e qualquer empreendimento, mesmo uma igreja, ela precisa de recursos para a sua manutenção. E nós sabemos que a igreja não recebe subsídio da prefeitura, não recebe subsídio do governo, nem estadual, nem federal, não recebe dinheiro de nenhuma empresa, a não ser que a empresa seja de um membro da igreja. Então, a sua manutenção é feita pelos membros, e é necessário que nós tenhamos compromisso e responsabilidade. Deus, pela sua graça e misericórdia, deu recursos para todos nós. Mas você vai descobrir que, pelo menos, eu vou chutar baixo para não ser injusto, pelo menos 40% da igreja não é dizimista. Pelo menos 40% da igreja dá uma oferta esporádica de vez em quando. Tem gente que não, que é todo culto. Eu fico dali observando. E eu vejo que tem pessoas que todo culto vem ao gasofilácio. Quanto ele traz, não me importa. O importante é que ele mantenha a sua regra de fidelidade. Tem pessoas que não vêm e nem ficam vermelhas com relação a isso. É a manutenção da obra do Senhor. E aqui é obra de verdade, aqui não é essa obra fajuta que alguns falam por aí. Dinheiro para a obra, que ninguém sabe que bendita obra é essa. É a obra que nós fazemos através da igreja local. O Senhor, Ele deseja isso de nós, e para isso Ele estipulou 2 maneiras de nós colaborarmos. O primeiro é o dízimo. O dízimo é uma contribuição que foi estipulada diretamente por Deus, lá no Antigo Testamento. Ela tem o seguinte princípio: Deus dá 100% do nosso sustento, ou a gente crê nisso, ou a gente não crê que é Deus que nos dá o que temos. Então, Deus nos dá 100% do nosso sustento, e deseja que nós devolvamos apenas 10% para a causa. Ministrar na causa, para o sustento do seu trabalho. Lá na velha aliança, Deus prometeu que ia abençoar abundantemente os crentes fiéis, lá na velha aliança. Malaquias 3,10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois disso fazei prova de mim, se eu não abrir as portas do céu e derramar sobre vós uma bênção que vos advenha maior abastança. No Novo Testamento, essa obrigação não existe mais, a obrigação legal não existe mais. O dízimo, ele perde o seu efeito como um princípio legal. Mas nós, crentes em Jesus Cristo, continuamos seguindo o padrão estabelecido por Deus. O princípio estabelecido por Deus. Sabe por quê? Porque Ele é justo, porque Ele é íntegro, porque Ele é bíblico.
e é digno de toda a nossa consideração. Nós precisamos lembrar que o dízimo, ele vem antes da lei, na realidade, né? Bem antes da lei. Vem Abraão e Melquisedeque, a gente já vê a questão do dízimo. Então, ele vem antes da lei, durante a lei e depois da lei. Ele foi regulamentado na lei, foi cravado na cruz do Calvário, mas a gente continua se submetendo a ele, não porque é legal, mas porque nós amamos a causa do Senhor. Você entende isso, irmão? Entende isso? Segunda forma de abençoar é através das ofertas. Deus orientou também que os homens e mulheres de Deus ofertassem de acordo com suas posses, de novo, para a manutenção da sua obra. Nós podemos classificar as ofertas de duas maneiras, voluntárias e alçadas. A voluntária é aquela que é dada pelo crente de acordo com a sua prosperidade. O crente sente no coração, eu vou dar uma oferta, e ele dá uma oferta para a igreja. E a alçada é quando a gente levanta para algum projeto da igreja. Um projeto de construção, a gente quer comprar um carro, a gente quer construir uma casa para um irmão, seja o que for. Vamos levantar uma oferta, irmãos. É o que nós fizemos quando construímos o nosso espaço lá embaixo. É o que nós vamos fazer quando nós construirmos lá em cima, no outro espaço que nós ganhamos. E eu quero lembrar que nos dois casos, tanto alçada como voluntária, a contribuição deve ser feita com todo o amor e gratidão a Deus. Porque diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 9:7 o seguinte: Deus ama ao que dá com alegria. Tem alguns que afirmam, eu não acho legal isso aí não, mas tem gente que afirma que para você constatar a verdadeira evidência de uma conversão, é só ver como é que a pessoa se porta com o seu dinheiro. É só ver como é que a pessoa se porta com o seu dinheiro. Eu prefiro nem pensar assim, senão eu vou imaginar que 40% da igreja não é convertido. Né? No mínimo 40%. Eu estou chutando baixo. O Júnior sabe desses números melhor do que eu e sabe que eu estou chutando baixo. A pessoa, quando se converte de fato, faz igual Zaqueu. Quando Zaqueu teve um encontro com Jesus Cristo, Zaqueu, que era um homem extremamente corrupto, se tornou um homem generoso. Diz a palavra de Deus que Zaqueu disse: eu estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se extorquir de alguém alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Está lá no texto de Lucas, capítulo 19, versículo 8. Evidência da conversão de Zaqueu, do baixinho. Evidência da sua conversão. Infelizmente, existem muitos crentes hoje na igreja que são avarentos. Pode falar de tudo, mas se tocar no dinheiro dele, aí a coisa pega. Pode falar de qualquer coisa, mas se falar de dinheiro, a coisa fica pequena. Eu quero só lembrar para essas pessoas que são avarentas, e aqui não tem nenhum, graças a Deus, isso é coisa de outras igrejas, na nossa não tem. Eu quero só lembrar para quem é avarento, que na Bíblia, ser avarento e ser idólatra é a mesma coisa, tem o mesmo peso, sabia disso? Ser avarento e ser idólatra tem o mesmo peso. Efésios 5:5 a gente lê assim: porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador, ou imundo, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Avarento é idólatra. Ele idolatra o dinheiro, viu o metal, como diria o João lá de Ataíde, né, Rai? O vil metal
E existem outros tantos textos que falam sobre isso. 1 Coríntios 5,10 também. Isso não quer dizer absolutamente que os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Idolatria, avareza, prostituição, fornicação, está tudo no mesmo nível. Nós precisamos entender o nosso compromisso com finanças no corpo de Cristo. Nós passamos os últimos meses, graças a Deus nós conseguimos, não deixamos de pagar nada. Não deixamos de pagar nada, mas nós trabalhamos em cima da linha. Não deu para investir muita coisa. Aliás, acho que não deu para investir quase nada. Mesmo assim, ainda o Júnior deu um jeitinho, botou aqueles ossinhos de cachorro lá embaixo, comprou alguma coisa aqui, outra coisa acolá, fizemos uma festa, enfeitamos a igreja, mas a gente precisa ter recurso disponível, irmãos, para quando chegar uma senhora, como veio hoje aqui me pedir uma cesta básica, eu não pedi nem para ela ir para a igreja, eu ligar para a Ana e falar, Ana, tem como você dar um pulinho aqui para poder entregar uma cesta? Ela vai vir correndo, a Ana ama fazer isso. Quando a gente enche aqui de cesta, às vezes Deus é generoso e faz a gente ganhar 10, 15, 20 cestas. A Ana toda hora manda uma mensagenzinha, está na igreja, pastor? Estou sim, Ana, o que você quer? Não, é que eu queria pegar uma cesta. Pode vir, Ana. Se eu não tiver, eu venho. Pastor, tem como você levar uma cesta na casa de fulano? Tem. Imagina se nós tivéssemos um recurso bom garantido. Não era só cesta, não. A gente ia sair por aí e arrumar casa de pessoas que estão caindo os pedaços. Pessoas que não têm um banheiro decente dentro de casa. Aí você vai falar, o que isso tem a ver com a igreja? Tem tudo a ver com a igreja. Tudo. Porque nós somos representantes de Cristo. E Cristo tem até uma certa predileção pelos pobres. Ele se envolveu muito com os pobres. E por último, irmãos, eu quero destacar aqui, terminando a nossa fala, a nossa responsabilidade, que é um dever de cada um de nós, de fazer parte efetiva de cada ministério na nossa igreja. Nossa responsabilidade de trabalhar na causa do Senhor. Nossa responsabilidade de servi-lo. Olha só, o irmão, a equipe, dentre eles a Samara, teve dificuldades de levantar líderes, não foi? Porque poucos queriam. Ela tinha que ter dificuldade mesmo, mas diferente. Muitos querendo. Pastor, tem tanta gente que quer trabalhar nesse ministério que eu nem sei o que fazer. É isso que Deus espera de nós, irmãos. É isso que Deus espera de nós. O serviço cristão na igreja ele é muito grande, ele engloba várias áreas, e cada uma delas, ela é trabalhada por um determinado ministério. Ano que vem a gente não vai mais fazer esse tipo de trabalho, não. O ano que vem vai estar extinta a comissão de indicação. Vai ser uma comissão de alistamento. Vai ser diferente. Em vez de eles irem atrás das pessoas, as pessoas devem ir até eles e se alistar. Bota meu nome em tal ministério. Para fazer o quê? O que precisar. Que servo faz assim. Voluntário não, voluntário faz o que pode, quando pode, da forma que pode e se puder. Eu já falei isso, servo não. Servo fala assim, ó, bota o meu nesse ministério aí, para fazer o que precisar, ou então vai fazer diferente. Olha, pode botar eu em qualquer ministério aí, vê o que está precisando aí e me bota. É isso que nós ansiamos. Essa obra é muito grande. É uma obra que precisa ser realizada pela igreja local, que somos nós. Você vai dizer, mas tem tantas igrejas aqui. Eu sei que tem tantas igrejas aqui, mas eu tenho que assumir a minha responsabilidade como igreja. Primeira Igreja Batista em Medeiros Neto, nós temos a nossa responsabilidade.
A responsabilidade da segunda, da nova vida, de cada um deles, hoje eu acertei, né? Nova vida, né? A responsabilidade deles é deles, a nossa é nossa. Eles assumem a deles e nós assumimos a nossa. Da Assembleia de Deus, seja de qual igreja for, presbiteriana, metodista, cada um vai prestar conta de si a Deus. Mas nós, os batistas, infelizmente, estamos terceirizando os nossos ministérios. E, infelizmente, somos obrigados a fazer isso por causa da nossa negligência. Você quer ver o exemplo? Eu vou te dar um exemplo. Se de fato todo mundo fosse engajado na obra do Senhor como Deus deseja, nós nem precisaríamos levantar oferta missionária para mandar para os missionários lá fora. Levantaríamos porque nós queremos participar do trabalho deles. Mas nós estaríamos engajados também. Você sabe o que estaria fazendo o ministro de missões? Viagem missionária. 3 por ano, 2 por ano. Vamos fazer uma viagem missionária lá para a Argentina. Vamos fazer uma viagem missionária lá entre os ribeirinhos. Vamos fazer uma viagem missionária lá em Porto Alegre. Você vai falar, Porto Alegre? Lá não precisa. Precisa. Você sabe qual é o lugar que tem menos evangélico no Brasil? É lá. Precisa. As nossas maiores dificuldades em implantação de igreja, quando eu estava em junta de missões nacionais, era o sul do nosso país. Eu tenho que investir nos missionários, mas eu tenho que ir também. A Bíblia não diz só para gastar dinheiro. É nosso papel, é meu papel, é seu papel, irmãos. E nós precisamos engajar. Nós precisamos nos engajar de verdade, não é só de blá, 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 não. Se engajar de verdade. Por isso não dá para entender aqueles crentes que são só assistentes. Crentes que só assistem o culto. Crentes que não se comprometem com a obra de Deus na igreja. São amados do Senhor também, mas ficam assistindo de camarote. Alguns poucos levarem a carga e não ajudam. E às vezes quando ajudam, é só um pouquinho, para poder ter o seu nome na lista. E existe pior ainda, aqueles que além de não ajudarem, de não fazerem quase nada, ainda dificulta o trabalho dos que fazem com críticas. Graças a Deus, aqui não, mas por aí, ó. Nós não podemos esquecer, irmãos, que nós fomos chamados por Deus para servi-lo. A Bíblia nos identifica como servos de Deus. Todo mundo quer ser filho, mas servo muitos poucos querem ser. Eu sou filho, mas sou servo. E o nosso serviço para o Senhor tem que ser expressão de amor, de gratidão, de obediência de cada um de nós. E precisa ser expressada de todas as maneiras. O salmista diz em Salmo 100, versículo 2, servi ao Senhor com alegria. Paulo diz que devemos servir com fervor em Romanos 12, 1. E ainda diz que para que esse serviço seja feito com firmeza, constância e abundância, é isso que nós vemos em 1 Coríntios, capítulo 15, 58. Coloca aí, irmão, 15, 58, 1 Coríntios. Vamos ler juntos? Portanto, quem está cumprindo isso aí, diga amém. Temos que cumprir, irmãos. Temos que viver isso. Abundância, constância. Isso tem que ser prioridade na nossa vida. Às vezes estamos priorizando o que não é prioritário. Filipenses 3, 17 a 19, caminhando para o final. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando,
que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão dele, só pensam nas coisas terrenas. Buscai primeiro, irmãos, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Precisamos nos exercitar espiritualmente, frequentar regularmente os cultos de nossa igreja, consagrar as nossas vidas e os nossos recursos ao Senhor, e sermos fiéis em tudo para a glória de Deus. E assim, mais do que o reconhecimento que teremos por Deus, pela igreja e pelas pessoas que nos cercam, mais do que isso, nós seremos crentes de fato comprometidos com os compromissos para os quais Deus nos levantou. Fique de pé, irmão, nós vamos orar.